Em 11 de dezembro de 68 aconteceu uma festa de arromba no rock britânico. Nela estava John Lennon, The Who, Eric Clapton e a última pareação do Brian Jones antes de ser expulso dos Stones. Por quê? Eu vou explicar. Fala pessoal, aqui é Descodificando. E hoje eu vou abordar um pouco sobre o Rolling Stones Rock and Roll Circus. A história começa no dia 6 de dezembro de 68, quando os Stones eles lançam Beggar's Banquet, que tem nesse disco nada mais nada menos do que Sympathy for the Devil. Brevemente eu faço um vídeo sobre esse disco. Please allow me to introduce myself. I'm a man of a well and taste. A crítica e o público em si gostaram do álbum, porém os rapazes queriam fazer algo muito melhor e muito maior. E então eles tiveram a ideia de divulgar seu novo trabalho através de um especial de televisão que seria exibido na BBC. Então foi aí que surgiu a ideia, The Rolling Stones Rock and Roll Circus. Ele foi gravado no dia 11 de dezembro, como eu havia dito no começo do vídeo, porém a banda soltou um comunicado dizendo que o especial seria adiado por tempo indeterminado. Logo mais eu abordo sobre isso. Sobre o especial de TV, os Stones queriam de cara fazer algo mais ou menos como se fosse um circo. E nesse circo ia ter malabaristas, cuspidores de fogo, palhaços e etc. Porém, a ideia era chamar amigos e artistas para essa festa, então eles chamaram John Lennon, Yoko Ono, The Who, Jethro Tull, Eric Clapton, mas a intenção do Mick Jagger e do Keith Richards era chamar todos os Beatles. Porém, os outros três estavam ocupados fazendo algo, daí o John Lennon, que estava com tempo livre, ele acabou aceitando. Os Stones também queriam que o Johnny Cash e o Led Zeppelin participassem, mas não acabou dando muito certo. Então no final foi escalado Marianne Faithfull, que na época era namorada do Mick Jagger, Taj Mahal, The Who, Jethro Tull, o pianista Julius Katchen, a violinista Ivor Gittels, John Lennon, Yoko Ono, Eric Clapton e o baterista do Jimi Hendrix Experience, Mitch Mitchell. A direção do especial foi dirigida pelo conhecido diretor Michael Lindsay Hogg, que também havia dirigido alguns vídeos dos Stones e também dos Beatles, como Paperback Written, Rain e muitos outros. Também naquele mês seguinte, em janeiro de 69, ele iria produzir o lendário projeto Get Back, que acabou virando o filme Lady B em 1970. Bom, voltando ao assunto do show, Marianne Faithfull, que tinha um relacionamento com Mick Jagger, ela cantou Something Better, como eu já havia dito no começo do vídeo. You know there's got to be something better. Taj Mahal com Ain't That a Lot of Love. Ain't that a lot of love for two hearts to have at home. Mas quem realmente arrebentou nesse show foi o The Who com Quick One While He's Away. Bom, os Stones, o John e o Clapton, eles se unem para fazer uma banda chamada Dirt Mac. E eles começam a tocar a faixa do álbum branco dos Beatles, Here Blues. Girl, you know the reason why. E a barulhenta música experimental que a Yoko Ono escreveu, Rollari Yoko. Eu particularmente não gosto dessa música não, acho que a maioria não gosta. Bom, então finalmente chega a hora dos Stones. Depois de 15 horas de gravação foi muito cansativo para os caras, já que muitas pessoas já estavam exaustas, mas mesmo assim os Stones eles arrebentaram com Jump Jack Flash, Sympathy for the Devil, Salt of Earth. O show se encerra com Mick e Keith sentados no meio da plateia cantando Salt of Earth, sobre uma base pré-gravada, e também anteciparam You Can Always Get What You Want, uma música que só seria lançada no lado B do LP Wonk Talk Woman. I've been around for a long, long year. So many a man's soul and faith. You can't always get what you want, but if you try sometime, well, you might just find that you're what you need. Ah!
voltando ao início do vídeo, vocês se recordam que eu havia dito para vocês que a banda tinha adiado o especial de TV por tempo indeterminado? Então, anos depois, os Stones disseram que não gostaram da apresentação, eles acharam que estavam muito fracos na performance, que até mesmo o The Who foi muito melhor que eles. E na mesma época os Stones pararam de trabalhar com seu empresário Alan Clyde. E ele havia financiado o especial e ele tinha os direitos do projeto Rock and Roll Circus. E naquele mesmo dia de gravação dos Rolling Stones Rock and Roll Circus, foi a última vez que o Brian Jones tocou com os Stones. Ele foi definitivamente desligado em junho de 69 por uma saúde totalmente desabilitada, resultado do seu estilo de vida. Brian bebia e se drogava constantemente. Infelizmente ele foi assassinado em 3 de julho de 69. Até hoje seu assassinato é um grande mistério. Mas e o especial de TV? Foi esquecido esses anos todos? Não é bem assim. Os Stones deixaram de mão o projeto, mas os fãs não. E ao longo dos anos eles sempre pediram a exibição do material. O que era muito ruim é que havia sobrado apenas trechos de vídeos, e não o especial inteiro como todo mundo imaginava. Mas surgiam ao redor do mundo cópias baratas em preto e branco, numa qualidade muito péssima. 28 anos depois, o mesmo diretor do especial, qual já havia citado, Michael Lentz-Hagen, ele finalmente se mexe para que as pessoas conseguissem assistir finalmente o material. Ele conseguiu, junto com a equipe de produção do The Who, uma cópia lisa e intacta, e assim conseguiu montar algumas filmagens do Rolling Stones Rock and Roll Circus, e assim, em 1996, 28 anos depois, é lançado o grande especial que todos queriam assistir. Em 2019 foi lançada uma edição especial de 50 anos do Rock and Roll Circus. Trouxe uma versão inédita de Revolution com a participação de Lennon, Clapton e Keith Richards, e uma versão 4K em Blu-ray digital. E eu realmente fico feliz que um projeto tão magnífico como esse tenha tido seu final feliz. E bom galera, esse foi o vídeo, eu realmente espero que vocês tenham gostado. É claro que se você chegou até aqui, você vai fazer sua inscrição, deixar o seu like, aquele ritual padrão de qualquer youtuber, tá bom? E realmente eu peço perdão se em algum momento do vídeo eu errei, eu disse alguma coisa fora de contexto. Eu estou iniciando, digamos assim, então me perdoem. E se quiserem alguma coisa que eu traga para o canal, algum álbum, alguma curiosidade de algum artista de rock, de pop, de MPB ou qualquer coisa do tipo, deixa aí nos comentários, é muito importante para mim, tá bom? Obrigado pessoal, essa é a Descodificando e eu fico por aqui. Tchau!